A associação tomou minha casa por uma multa de $55 não paga, sem saber que meu pai é um advogado temido. Fiquei chocado quando a associação de moradores tomou minha casa por causa de uma multa de $55, e eu não fazia ideia de que as habilidades jurídicas temidas do meu pai estavam prestes a virar meu mundo de cabeça para baixo. Você consegue adivinhar como transformei esse pesadelo na minha maior vitória? Nunca pensei que uma pequena multa de $55 pudesse virar minha vida de cabeça para baixo. Numa manhã ensolarada, abri minha caixa de correio e encontrei uma carta que fez meu coração disparar. Dizia que a associação de moradores estava tirando minha casa por causa dessa pequena multa. Senti um misto de medo e incredulidade ao segurar o papel em minhas mãos. Pensei, como algo tão pequeno pode causar um problema tão grande? Eu sabia que algo estava muito errado, mas ainda não sabia o que fazer. Todos os dias, antes disso acontecer, eu tentava ser um bom vizinho. Mantinha meu quintal arrumado e minha casa silenciosa. Mas havia uma pessoa que sempre causava confusão. Karen. Karen morava ao lado e sempre reclamava até do menor ruído. Se fosse o vento nas árvores ou um carro passando, ela sempre achava algo para criticar. Para mim, ela parecia muito autoritária e mandona, sempre pronta para fazer um escândalo por pequenas coisas. Eu fazia o meu melhor para manter a calma e ser gentil, mesmo quando ela era rude. Acreditava que ser razoável venceria no final, mas logo aprendi que as coisas nem sempre são justas. Naquela manhã, enquanto eu segurava a carta, lembrei de todas as vezes que Karen implicou com qualquer detalhe. Perguntei a mim mesmo se as reclamações constantes dela tinham levado a associação a me ver como um encrenqueiro. Minha mente se encheu de perguntas. Será que a associação ouvia demais a Karen? Era possível que alguém usasse uma multa pequena para punir alguém que não gostava? Decidi que precisava entender melhor o que estava acontecendo, então comecei a pesquisar. Fui para a internet e pesquisei mapas de propriedades e as regras da associação de moradores. Eu queria saber cada detalhe sobre a multa e por que aquilo tinha chegado tão longe. Li páginas e páginas de documentos e aprendi sobre as regras que todos tínhamos que seguir. Descobri que, às vezes, uma regra podia ser usada de maneiras que machucavam as pessoas. Isso me deixou ainda mais decidido a entender a verdade. Também conversei com alguns amigos da vizinhança. Alguns sussurraram que Karen tinha um histórico de causar problemas. Disseram que ela costumava ir às reuniões da associação e falava em voz alta, deixando todos desconfortáveis. Ouvi com atenção e tomei notas. Queria saber se havia uma ligação entre o comportamento dela e a decisão da associação de tomar minha casa. Perguntei se ela já havia feito algo assim antes. Quanto mais eu perguntava, mais parecia que eu estava descobrindo um segredo escondido atrás da nossa vizinhança tranquila. Eu sabia que, se quisesse lutar de volta, precisava ser inteligente e reunir o máximo de informações possível. Sentado à mesa da cozinha, com minha pesquisa espalhada à minha frente, senti uma centelha de esperança. Comecei a montar o quebra-cabeça. Fiz mapas simples da área e marquei pontos importantes, como onde ficava a casa da Karen e onde era o escritório da associação. Olhei as linhas de propriedade e as atas de reuniões passadas da associação. Cada detalhe, por menor que fosse, virava uma pista nesse mistério. Lembrei das palavras do meu pai, de muito tempo atrás, sobre nunca desistir quando as coisas parecessem injustas. Embora eu não tivesse contado a ninguém, sabia que meu pai não era um advogado qualquer. Ele era conhecido por ser firme e defender o que era certo. Comecei a pensar que, talvez, suas habilidades pudessem me ajudar se eu precisasse. Também comecei a anotar cada encontro que tive com Karen. Da próxima vez que a ouvi gritando da varanda dela, gravei a conversa no meu celular. Mantive um diário de cada momento estranho, das vezes em que os olhos dela pareciam me seguir enquanto eu passava, dos dias em que a vi parada perto da porta da associação, como se estivesse esperando uma confusão começar. Cada pequeno evento somava, e eu comecei a ver um padrão. A raiva da Karen e a ação severa da associação pareciam conectadas, mas eu ainda não tinha todas as respostas. O mistério ficou mais profundo quando percebi que aquilo não era só sobre uma multa ou uma reclamação. Era sobre poder e controle. No fim da tarde, fui à biblioteca local procurar notícias antigas sobre a associação e a Karen. O som suave dos computadores e o cheiro de livros velhos me deram uma sensação de determinação. Digitei palavras-chave no computador e, aos poucos, histórias começaram a aparecer na tela.
Alguns artigos falavam sobre multas injustas e regras rígidas da associação. Um deles mencionava que, às vezes, a associação tomava decisões que prejudicavam pessoas boas, que só tentavam fazer o certo. Guardei esses artigos, achando que poderiam ser importantes mais tarde. Saí da biblioteca com uma pilha de papéis na bolsa e a mente cheia de perguntas. Como uma multa tão pequena poderia levar à perda da minha casa? A associação era realmente tão severa, ou havia algo mais acontecendo por trás? Naquela noite, sentei na sala de estar e olhei novamente para a carta. Tentei me acalmar, mas meus pensamentos estavam acelerados. Pensei em como sempre tentei fazer o que era certo e nunca quis causar problemas. A ideia de que minha casa poderia ser tirada por algo tão pequeno era difícil de acreditar. Perguntei a mim mesmo se algum dia teria a chance de contar meu lado da história. Enquanto o sol se punha do lado de fora da minha janela, fiz uma promessa a mim mesmo. Prometi que não desistiria sem lutar. Usaria tudo o que tinha aprendido e cada pedacinho de pesquisa para me defender. Mostraria que uma pequena multa não poderia quebrar meu espírito. Naquele momento, senti uma mistura de tristeza e determinação. Sabia que os próximos passos seriam muito importantes. Planejei ir à próxima reunião da associação e fazer perguntas difíceis. Pensei em mostrar a eles os mapas e documentos que eu havia coletado. Também pensei em procurar as emissoras de notícias locais para contar minha história. Acreditei que, se pessoas suficientes soubessem a verdade, talvez a associação teria que me ouvir. Senti que estava à beira de uma grande mudança, mas ainda tinha muitas perguntas. Como eu poderia provar que fui tratado de forma injusta? Alguém acreditaria em mim diante de alguém tão barulhento e raivoso como Karen? Enquanto me preparava para a noite, minha mente voltava sempre para a carta. Segurei uma pequena esperança de que tudo poderia ser resolvido se eu apenas mantivesse a calma e me mantivesse firme. A ideia de ir à reunião da associação me enchia de energia nervosa. Sabia que, se apresentasse bem os meus fatos, poderia impedir essa injustiça. Pratiquei o que diria com cuidado, escolhendo palavras simples que até uma criança de 4ª série pudesse entender. Queria ser claro e honesto. Prometi a mim mesmo que não deixaria o medo me impedir de contar minha história. No dia seguinte, acordei cedo e revisei minhas anotações novamente. Olhei para os mapas da propriedade e os artigos da biblioteca, sentindo que cada informação era uma peça importante no meu caso. Me perguntei se estava pronto para enfrentar o conselho e Karen juntos. Mesmo me sentindo pequeno diante do grande sistema da associação, acreditei que a verdade e a bondade poderiam vencer no final. Arrumei meus papéis e me preparei para sair, sabendo que minha vida estava prestes a mudar de formas que eu ainda não conseguia imaginar. Enquanto caminhava em direção ao escritório da associação mais tarde naquele dia, vi Karen parada perto da porta com um olhar severo no rosto. Seus olhos encontraram os meus e pude sentir o peso da desaprovação dela. Respirei fundo e tentei lembrar por que eu estava ali. Para buscar justiça e proteger minha casa. Sabia que minha pesquisa, meus mapas e até minha determinação silenciosa eram minhas armas nessa batalha. Lembrei a mim mesmo que às vezes, as vozes mais pequenas podem ecoar mais alto quando falam a verdade. Dei um passo à frente, com o coração batendo rápido, sabendo que a jornada à frente seria longa e cheia de reviravoltas. Me perguntei se alguém conseguiria realmente enxergar a história verdadeira por trás dessa pequena multa e dos grandes problemas que ela causou. Saí do escritório da associação naquele dia, com mais perguntas do que respostas. A reunião foi breve e confusa, e as palavras afiadas de Karen só me deixaram mais determinado a lutar pelo que era meu. Voltei para casa e me sentei em silêncio na minha mesa com todas as minhas anotações espalhadas à minha frente. O dia tinha sido difícil, mas também me deu um propósito claro. Eu sabia que continuaria investigando, aprendendo e me defendendo, não importava o que acontecesse. E no fundo, eu sabia que aquilo era apenas o começo de uma história muito maior. Uma que logo revelaria segredos que eu nunca imaginei. Cada pequeno passo que dei naquele dia, cada pergunta que fiz e cada pedaço de papel que coletei, virou parte de um quebra-cabeça que eu estava decidido a resolver. Prometi a mim mesmo que não deixaria ninguém tirar minha casa sem uma boa luta. Também prometi que não deixaria a voz raivosa da Karen e as regras rígidas da associação silenciarem a minha. A jornada estava apenas começando e eu estava pronto para continuar avançando, não importava o quão difícil fosse. Fiquei chocado quando a associação disse que minha casa estava em risco por causa de uma multa de $55,
e eu sabia que as coisas só iriam ficar mais complicadas. Senti uma mistura de preocupação e determinação ao olhar para o velho papel em minhas mãos. Lembrei da voz gentil, mas firme do meu pai, me dizendo que todo problema tem uma saída se trabalharmos duro e seguirmos as regras. Eu também sabia que Karen, minha vizinha mandona que sempre achava que estava certa, não deixaria isso passar em silêncio. Comecei minha busca por respostas indo até a biblioteca da cidade. Encontrei mapas antigos da propriedade e registros simples que contavam a história da nossa pequena vizinhança. Anotei informações no meu caderno com palavras claras e desenhos simples. Eu queria saber exatamente como as regras funcionavam e se a multa era justa. Cada novo fato que eu aprendia me deixava um pouco mais corajoso. Descobri que as regras da nossa comunidade foram feitas para ajudar a todos, e não apenas a algumas pessoas. Mesmo sendo um trabalho difícil, continuei, porque sabia que a verdade estava do meu lado. Em casa, meu pai se juntou a mim para ler os documentos. Ele explicou as regras em um tom calmo, garantindo que eu entendesse cada palavra. Ele me disse que, às vezes, pequenos erros, como uma multa de $50 não paga, poderiam ser usados de maneira exagerada por pessoas que queriam ter controle. Ouvi atentamente enquanto ele explicava como a lei era feita para nos proteger. As palavras claras e gentis do meu pai me encheram de esperança. Com a ajuda dele, organizei os papéis e fiz uma lista forte de fatos que mostravam como a multa havia se transformado em algo injusto. Senti como se estivesse montando um caso, sólido peça por peça, como montar um quebra-cabeça simples. No dia seguinte, planejei participar de uma reunião com o conselho da associação. Eu estava nervoso, mas animado, porque sabia que falar era a única maneira de resolver o problema. Pratiquei minhas palavras várias vezes na frente do espelho, mantendo meu tom calmo e claro. Queria que todos entendessem que eu não estava tentando causar confusão, mas apenas esclarecer a situação. Quando estava prestes a sair, vi Karen do lado de fora da minha porta. Ela me lançou um olhar frio e disse algo desagradável sobre como eu deveria cuidar da minha própria vida. Mesmo que suas palavras fossem duras, mantive minha cabeça erguida e fui para a reunião. Dentro da sala de reuniões, os membros do conselho me olharam com expressões variadas. Comecei a contar minha história, explicando como uma pequena multa tinha se transformado em um grande problema, que colocava minha casa em risco. Mostrei os mapas e os papéis que havia reunido. Falei devagar e claramente para que todos pudessem entender. Por um momento a sala ficou em silêncio e senti que talvez eles tivessem entendido. Mas então Karen interrompeu a conversa com uma voz alta. Ela disse que eu havia quebrado regras e estava causando problemas para todos. Respirei fundo e ouvi com atenção. Sabia que, se deixasse a raiva tomar conta, perderia a chance de mostrar a verdade. Depois que Karen terminou, continuei minha história com calma. Expliquei o que havia aprendido sobre as regras e como a multa não justificava uma punição tão séria como a perda da casa. Usei fatos simples do meu caderno para mostrar que um erro pequeno havia sido exagerado. Os membros do conselho trocaram olhares e alguns até assentiram lentamente. Senti uma faísca de esperança ao perceber que minhas palavras estavam chegando até eles. Depois da reunião, gravei a conversa no meu celular. Sabia que ter um registro me ajudaria mais tarde se as coisas piorassem. Mais tarde, naquele dia, compartilhei um vídeo curto nas redes sociais contando a história em palavras claras e simples. O vídeo logo chamou a atenção de muitos vizinhos, e em pouco tempo mensagens de apoio começaram a chegar. As pessoas faziam perguntas como uma multa tão pequena poderia causar tanto problema? E é justo tratar alguém assim? A curiosidade e a preocupação deles me deram força. Percebi que nossa pequena comunidade estava começando a se levantar pelo que era certo. Lembro de uma noite em que estava revisando minhas anotações com meu pai. A sala estava silenciosa, e o som suave do relógio preenchia o ar. Conversamos sobre cada pedaço de papel, cada mapa e cada regra que havíamos lido. Meu pai apontou alguns erros nos registros da associação de muito tempo atrás. Ele explicou que, às vezes, até aqueles que estão no poder podem cometer enganos. Isso me fez pensar. Se erros podiam acontecer com quem mandava, então talvez eu pudesse provar que a multa também era um erro. Era uma ideia pequena, mas brilhava como uma luzinha em uma sala escura. Senti um misto de emoções. Estava orgulhoso de todo o trabalho que havia feito, mas também me preocupava com o que Karen poderia fazer a seguir. Me perguntei se ela tentaria algo ainda mais duro. Pensei nos vizinhos que haviam se manifestado com suas histórias e senti a coragem deles no meu coração.
Cada mensagem de apoio me lembrava que eu não estava sozinho. Eu estava lutando não apenas pela minha casa, mas pela justiça em toda a nossa comunidade. Numa manhã ensolarada, recebi uma ligação de uma repórter local que tinha visto meu vídeo online. A repórter queria me encontrar e fazer algumas perguntas sobre a minha história. Meu coração disparou com uma mistura de empolgação e nervosismo. Sabia que essa era mais uma chance de contar o meu lado da história para ainda mais pessoas. Mesmo que Karen tentasse fazer sua voz soar mais alta, os dias viraram semanas e continuei trabalhando no meu caso com meu pai. Nos encontramos com alguns vizinhos gentis que também enfrentaram problemas com a associação e juntos compartilhamos nossas histórias. Um vizinho amigável, Sam, até se ofereceu para nos ajudar a imprimir panfletos. Fizemos os panfletos, com letras grandes e claras e palavras simples para que todos, até uma criança de 4ª série, pudessem entender o que estava acontecendo. Os panfletos explicavam as regras da nossa comunidade e mostravam como um erro havia levado a algo injusto. Foi bom saber que nosso trabalho estava começando a trazer a verdade à tona. Durante esse tempo, o comportamento da Karen ficou ainda mais hostil. Recebi algumas cartas dela cheias de palavras raivosas. Até a vi parada perto da minha casa, me encarando com uma expressão fechada. Estava claro que ela sentia seu controle escapando e estava pronta para revidar. Mesmo que as cartas dela fossem maldosas, mantive a calma e foquei nos fatos. Acreditava que a verdade venceria a raiva no final. Lembro de uma noite em que estava revisando minhas anotações com meu pai. A sala estava silenciosa e o som suave do relógio preenchia o ar. Conversamos sobre cada pedaço de papel, cada mapa e cada regra que havíamos lido. Meu pai apontou alguns erros nos registros da associação de muito tempo atrás. Ele explicou que, às vezes, até aqueles que estão no poder podem cometer enganos. Isso me fez pensar. Se erros podiam acontecer com quem mandava, então talvez eu pudesse provar que a multa também era um erro. Era uma ideia pequena, mas brilhava como uma luzinha em uma sala escura. Senti um misto de emoções. Estava orgulhoso de todo o trabalho que havia feito, mas também me preocupava com o que Karen poderia fazer a seguir. Me perguntei se ela tentaria algo ainda mais duro. Pensei nos vizinhos que haviam se manifestado com suas histórias e senti a coragem deles no meu coração. Cada mensagem de apoio me lembrava que eu não estava sozinho. Eu estava lutando não apenas pela minha casa, mas pela justiça em toda a nossa comunidade. Numa manhã ensolarada, recebi uma ligação de uma repórter local que tinha visto meu vídeo online. A repórter queria me encontrar e fazer algumas perguntas sobre a minha história. Meu coração disparou com uma mistura de empolgação e nervosismo. Sabia que essa era mais uma chance de contar o meu lado da história para ainda mais pessoas. Aceitei a entrevista e, naquele dia, expliquei minha situação com palavras simples e honestas. Falei sobre a multa, a ameaça de perder minha casa e como usei pesquisas e mapas simples para mostrar que algo estava errado. A repórter ouviu com atenção e pude perceber que ela entendeu. Eu esperava que quando a matéria fosse ao ar na TV, mais pessoas vissem que um pequeno erro não deveria arruinar a vida de ninguém. Com cada passo que eu dava, sentia que estava construindo uma ponte entre a verdade e aqueles que precisavam ouvi-la. Percebi que mesmo nos momentos difíceis, quando tudo parecia contra mim, eu podia me levantar com palavras calmas e claras. Usei minha pesquisa, os mapas, os registros e até o poder das redes sociais para lutar. Eu não era apenas uma pessoa quieta. Eu era alguém que acreditava na justiça e estava pronto para mostrar que uma pequena multa não dava a ninguém o direito de tirar uma casa. Enquanto estava sentado na minha mesa naquela noite, olhando para a pilha organizada de anotações e os panfletos impressos, soube que nossa luta estava longe de acabar. Senti um forte desejo de continuar, de aprender mais e me preparar para o próximo desafio. Me perguntei qual seria a nova reviravolta. Será que Karen tentaria outro truque? Será que a verdade realmente mudaria a mente de quem estava no poder? Sabia que precisava me manter pronto, porque os próximos passos poderiam ser ainda mais surpreendentes. Respirei fundo e olhei pela janela para a rua silenciosa, onde cada vizinho parecia ter sua própria história. Prometi a mim mesmo que, acontecesse o que acontecesse, eu continuaria buscando a verdade e defendendo o que era certo. Minha jornada me ensinou que até uma ação pequena pode levar a grandes mudanças. E, ao apagar a luz naquela noite, senti tanto o peso da responsabilidade quanto a leveza da esperança. Sabendo que nosso próximo passo poderia mudar tudo. Fiquei na minha sala com o coração acelerado, enquanto me preparava para o maior desafio até agora.
Minha casa estava em jogo, e as ações injustas da associação e o comportamento constante da Karen haviam me levado ao limite. Nos primeiros segundos dessa luta, soube que precisava manter a calma e agir com inteligência. Eu havia feito minha lição de casa, pesquisado mapas da propriedade, reunido conhecimento legal e até falado com repórteres. Eu estava pronto e não deixaria Karen ou a associação vencerem. O conselho jurídico do meu pai tinha sido minha luz-guia. Juntos, revisamos mapas antigos da propriedade e documentos que mostravam que minha casa estava segura contra qualquer reivindicação que a associação tentasse fazer. Cada pedaço de papel era uma prova que mostrava que eu estava certo o tempo todo. Lembro do dia em que encontrei um mapa antigo na biblioteca local que mostrava claramente as linhas da minha propriedade. Foi como encontrar um tesouro escondido que apoiava meu caso. Essa descoberta me deu força para seguir em frente. Eu podia ver a verdade brilhando, e isso me deixou ainda mais determinado. Fui a uma pequena reunião com o conselho da associação. A sala estava tensa e Karen estava na frente com um olhar arrogante no rosto. Mesmo quando ela falava em um tom alto e exigente, eu ouvia com atenção. Sabia que cada palavra dela era para me desestabilizar, mas eu me mantive calmo e focado. Tomei notas e usei minha pesquisa para fazer perguntas claras e simples sobre os mapas e documentos legais que havia reunido. Os membros do conselho pareciam surpresos quando apontei detalhes que contradiziam as afirmações da Karen. Eu percebi que os havia pego desprevenidos, e isso me fez sentir ainda mais confiante. Então, veio o dia em que convidei uma repórter local para ver meus documentos e os mapas da propriedade. Eu queria mostrar a todos que eu não estava sozinho, e que minha história era sobre justiça e verdade. A repórter ouviu atentamente enquanto eu explicava como a multa de $55 havia se transformado em uma grande injustiça. Mantive minha voz firme e gentil, mesmo ao descrever as atitudes mandonas da Karen. O comportamento dela havia causado muitos problemas para todos, e estava claro que a associação havia deixado isso sair do controle. A cobertura da mídia ajudou a trazer mais atenção para o meu caso, e logo mais vizinhos começaram a questionar as decisões da associação. Essa foi uma pequena vitória que me fez sentir que eu não estava lutando sozinho. Meu pai e eu trabalhamos até tarde da noite, revisando cada detalhe dos documentos legais. Montamos um plano simples, que até uma criança de quarta série poderia entender. Os fatos estavam do nosso lado. Cada prova que reunimos era como um tijolo em uma parede forte protegendo minha casa. Lembro de sentir uma mistura de medo e esperança enquanto olhava para os papéis. Sabia que cada passo que dávamos poderia mudar tudo. A história da minha luta se espalhou lentamente pela comunidade, e comecei a ver olhares de concordância e sussurros de apoio dos meus vizinhos. No dia da decisão final, entrei na sala do tribunal com o coração calmo e a mente clara. Expliquei minhas descobertas usando os mapas da propriedade, a pesquisa legal e até trechos das notícias locais. Não gritei nem demonstrei raiva, apenas falei com verdade e razão. O juiz ouviu cada palavra, e eu podia sentir o peso do meu trabalho em cada silêncio da sala. Quando a decisão veio a meu favor, senti um profundo alívio e orgulho. Eu havia defendido minha casa com a ajuda da pesquisa, de fatos claros e de um coração corajoso. Mesmo ao sair da sala do tribunal, me perguntei qual seria o próximo passo da Karen, agora que suas alegações tinham sido desmascaradas. Sabia que essa vitória era apenas um capítulo de uma luta maior pela justiça na nossa vizinhança.